rapaziada, sextou na Casa do Craque. Hoje estarei na casa do craque dos microfones, o craque da comunicação, o craque da televisão e craque da vida real. Um bate-papo sensacional e com muita descontração com o jornalista, radialista profissional, apresentador do Bora Paraná da TV Bandeirantes Canal 2 de Curitiba, meu grande amigo Cristiano Santos, um dos maiores comunicadores da televisão paranaense e brasileira e que tem uma audiência fantástica nas manhãs curitibanas. Com muita emoção, o Cristiano vai falar do período difícil que ele atravessou e com as bênçãos de Deus superou durante o período da pandemia. E como o nosso diretor Cezinha Oliveira, mais conhecido como Geleia, o goleiro destaque da Copa Áfia, não abriu a mão nem para pagar um sanduíche, o Cristiano Santos patrocinou um rodízio de pastéis deliciosos durante e depois da gravação. Então vamos lá, sextou na Casa do Craque. A partir de agora, vocês vão conhecer um pouco mais sobre os bastidores e a vida do comunicador Cristiano Santos. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certinho com vocês? Sextou na Casa do Craque, mais um episódio sensacional, um bate-papo muito gostoso, aquele bate-papo bastante descontraído e hoje na Casa da Fera, né? Na Casa do Craque aqui com o craque dos microfones, o craque da rádio, radialista profissional, repórter esportivo, cronista esportivo, jornalista. Tive o privilégio de estudar com ele na Universidade Tuiuti do Paraná, um dos grandes comunicadores do nosso estado, o homem da televisão, foi eleito vereador, um dos mais votados de Curitiba por 2 mandatos, representante do Legislativo, o moço do Bora Paraná, a torcida brasileira, com muita honra, com muita alegria, e eu fico muito à vontade para falar com esse meu grande amigo, Cristiano Santos, essa fera com quem eu tive o privilégio e a honra de trabalhar por alguns anos na Central Nacional de Televisão, na CNT. Cristiano, obrigado, gratidão mesmo do fundo do meu coração por receber toda essa equipe maravilhosa aqui na sua residência, aqui na sua casa. Uma alegria estar aqui batendo um papo com você. Quando a gente colocou em projeto na Casa do Craque, eu falei, um das feras que vai trazer a sua história, vai conversar conosco aqui, essa fera, Cristiano Santos, meu parceiro. Imagina. Tudo bem, meu velho? Como é que você está? Tudo tranquilo? Bem. Melhor agora, PC. Opa. Seja bem-vindo, que a equipe seja bem-vinda também. É um prazer ter vocês com a gente aqui. Maravilha. Vamos falar um pouquinho dessa tua atividade agora, o Bora Paraná, já vai para 6 anos. Completou 6 em março. Em março agora de 2025, começamos lá em 1º de março de 2019, um projeto inicial que era de apresentar um jornal pelas manhãs chamado Paraná Acontece. Era um projeto da Band Nacional, tem o SC Acontece, SP Acontece, Paraná Acontece. Isso começou em março, como eu disse, 2019. Aí em agosto veio uma nova mudança de programação da Band, o projeto dos Boras, Bora Rio, Bora São Paulo, Bora Nordeste, Bora Paraná. E aí a gente deu início então ao Bora Paraná, um desafio que exigiu bastante da gente, mas com o suporte que toda a equipe nos dá lá, não ficou tão difícil assim. E você está com uma equipe maravilhosa ali, né, Cristiano? Você tem ali excelentes profissionais, pessoal da produção, nosso querido Marcel Mercúrio, né? Sim. Que também teve uma participação expressiva com a gente no tempo lá do 190 Urgente, Isso. Tempo da CNT, uma equipe maravilhosa. O Marcel é o nosso braço direito hoje, o repórter, é produtor também, ao lado do Jonathan Scroll, que ajuda a produzir o nosso jornal pelas manhãs. E o Marcel, eu costumo dizer que ele é meio doido, sabe? Porque eu confesso que eu não conseguiria fazer o que ele faz, se manter em mais de 200 grupos de WhatsApp, é algo absurdo. Ele está em grupo da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, do SAMU, de tudo, E hoje, com o imediatismo, com o dinamismo que a gente tem das informações, claro, tudo cai na tela do celular para a gente a todo momento. Então o Marcelo está sempre muito conectado e nos ajuda bastante. Eu acho incrível, Cristiano, que outro dia aconteceu um crime, um latrocínio, acho que foi na região metropolitana de Curitiba lá e um frio danado de manhã, e a única emissora de televisão que estava presente naquele momento, de televisão,
era o Marcel, com a câmera do Bora Paraná, estava o pessoal da banda B, nosso amigo ali chegando ali, a turma, mas televisão, o único que estava lá naquele momento, conversando até com o sargento lá, que estava dando detalhes do que tinha acontecido, era o Marcel. O cara já fica antenado nos grupos ali para saber como é que acontece, onde é que ele vai chegar, não vai. E eu diria também, pensei que isso é respeito ao telespectador, né? Porque a gente não está ali, eu sempre costumo dizer o seguinte, tem gente que confunde, acho que o jornalismo policial, o camarada está ali para fazer ou conquistar audiência em cima da desgraça alheia. Não é nada disso, não é esse o nosso objetivo. A gente não torce pela morte de ninguém, muito menos pela desgraça de família nenhuma. A nossa função é alertar as pessoas, que infelizmente todos nós estamos sujeitos, infelizmente, a sermos vítimas dessa violência, independentemente de classe social, de religião, de onde quer que você more. A violência está aí na porta da casa da gente, como eu disse, independentemente do local. Então, a nossa função é alertar, porque muitas vezes, PC, aconteceu comigo várias vezes, Sim. desde o tempo lá do programa 90, ou quando comecei lá com o Alborguete, ainda em 96, 97, às vezes as pessoas chegavam e falavam, olha, eu assisto vocês todo dia, né? Já vi tanta coisa, nunca imaginei que um dia eu fosse estar aqui dando entrevista para você, fazendo parte da notícia, né? De uma forma, infelizmente, nada legal, né? Então, esse é o maior erro de todos nós, e eu me incluo, tá? Achar que nunca vai acontecer com a gente, muitas vezes. Você veja, né? O Cristiano falou ali 96, 97, ele já estava lá com o Alborguete, rapaz. Aliás, eu quero saber qual é a água que você toma, porque o cara não fica velho, não branqueia o cabelo, o cara não fica gordo, é só eu que fico careca e gordo, né? Olha só, é brincadeira. 96 o homem já estava lá. Aliás, outro dia eu vi um vídeo no YouTube que o Alborguete estavam fazendo um xiste, uma brincadeira, uma piada lá. Rapaz, era sensacional, né? Porra, era brincadeira, né? A força da internet hoje, né, PC? O que me marcaram nesse vídeo não está escrito. Olha, sem exagero algum, foram mais de 100 pessoas que me marcaram entre WhatsApp, TikTok, Instagram, no direct, todo dia. Eu fiquei acho que uns 2 meses recebendo notificação de alguém que me marcava nesse vídeo. Algo absurdo, realmente. Era muito legal, muito bacana. Era uma comédia, né? Um aprendizado. Não, imagine você na tua escola como jornalista, você ter trabalhado com o grande Alborguete, né? Eu tinha 16 anos, claro. 16 anos. Claro que o meu pai, né, sempre foi a grande referência para mim, né, o Roberto Ascioli, para quem não sabe. Meu pai ele já era repórter do Alborguete na época, e eu, PC, era aquele chaveirinho, né, o parceirinho do pai, fim de semana colava nele nos plantões, né? Então, e aí o que acontece? Vou contar rapidamente da minha história como começou. Opa! Como qualquer moleque, meu sonho era ser jogador de futebol. Mas logo cedo eu percebi que não tinha nascido para isso. Aí eu falei, pô, então eu quero seguir carreira no Exército. É algo que eu tinha comigo, eu quero seguir carreira no Exército, vou ser militar. Aquele lance que acho que todo moleque vê, ou tem noção que no Exército é pular de paraquedas, acampar, aquela coisa toda, dar tiro, aprender a lidar com arma. Eu falei, eu vou seguir carreira no Exército. Mas aí eu ia muito junto com meu pai. E aí, num determinado local, às vezes, né, acontecia quando o repórter chega no local, enquanto o cinegrafista está lá captando algumas imagens, o repórter vai tomar nota de algumas informações. Né, procura uma testemunha, a própria polícia, ó, quem matou, quem morreu, o acidente, como é que aconteceu, quem for o sinal, quem for... Ele vai se inteirar das informações. Enquanto meu pai fazia isso, eu ficava me bobeando ali com o microfone. E um dia, o cinegrafista que trabalhava com ele, saudoso Leonel de Souza, você conheceu? Conheci. O Leonel, ele com a câmera embaixo do braço, uma cara de desentendido, olhando para o lado, mas ele deu o rec e me gravou. Ligou a câmera. E eu não imaginei que estava sendo gravado. Essas imagens, essa brincadeira minha, essa simulação de uma reportagem minha, foi parar, lógico, no editor. O editor viu e falou, pô, vamos fazer uma matéria com ele aqui, vamos pautar ele, vamos dar um assunto para ele, e a gente mostra para o Alborguete. Se a gente pegar o homem num dia de bom humor, vai que ele topa e põe no ar. E foi exatamente o que aconteceu. Que legal. Eu fiz uma reportagem, fiquei ali umas 2 semanas produzindo, meu pai, claro, me deu todo o suporte, me deu apoio, me deu um direcionamento. Eu coloquei a cara no vídeo, cara cheio de espinha ainda, lá em 96, eu tinha 16 para 17 anos. Aquele cabelo cacheado, estilo Black Power, igual o meu, assim, daquele tamanhão, assim. Eu vi foto tua, tempo do Pinheiros, hein? Era bem isso mesmo, né? E aí, dito e feito, o Alborguete, pegamos ele lá numa sexta-feira, ele olhou aquela matéria na produção, falou, esse material tem jeito de ir pro ar, né? Vou pôr o menino no ar. Ele falou bem assim. E 20 de novembro de 96, a minha primeira reportagem foi ao ar na TV, com o Alborguete, era uma matéria sobre as consequências do uso das drogas, né? Maconha, cocaína, crack, um mundo sem volta para muitas famílias. Foi uma matéria bem produzida, com depoimentos fortes, chocantes, impactantes, mas para conscientizar e para alertar, como eu digo sempre, né? Para alertar muita gente. Você veja, isso foi em 96. Eu estudei com o Cristiano na Universidade Tuiuti do Paraná, na Faculdade de Comunicação Social e Jornalismo, 2001 para 2002. Isso. A gente fez algumas matérias juntos com toda aquela turminha. Você veja, naquela época você já tinha uma vasta experiência, né, de 7, 8 anos
de reportagens, de rádio esportivo e tudo mais. Só que a gente mantinha um padrão na faculdade, a gente não procurava querer dizer para os outros que sabia mais do que todos eles. A gente mantinha um padrão de conduta com toda aquela moçada, num relacionamento ótimo, principalmente nos trabalhos de rua que a gente fazia, nos trabalhos na prática, né? O pessoal ouvia a gente na rádio, assistia você na CNT, mas a gente estava sempre mantendo uma conduta, né? Para manter, nunca, em nenhum trabalho a gente chegou e falou, eu sei mais do que você, porque eu trabalho na televisão. E você com muita experiência de campo, né, PC? Não só como ex-jogador, atleta profissional, mas também como cronista, né? E sem dúvida, acho que esse respeito sempre foi mantido e acho que é o mínimo que a gente podia fazer, né? Porque a gente também estava ali aprendendo com eles, né? Então, por mais que a gente já tivesse, talvez, algum tempo ali praticando o jornalismo, mas a gente também aprendia a cada dia do lado daquelas pessoas, né? Eu sempre costumo dizer, Cristiano, que o cara que ele tem uma vivência, uma vida no rádio, o rádio te dá traquejo, o rádio te dá embocadura para você falar, porque o rádio... Poder de improviso. Poder de improviso. Quando você vai para a televisão, com essa experiência que você teve no rádio, de comandar um programa policial pela manhã, de fazer um programa de 1 hora, 1h30, 2 horas, você já vai praticamente mastigado, você vai já com uma experiência que se der um branco, você tem uma saída. Um pouco mais cascudo, né? Um pouco mais cascudo, né? Eu acho que o rádio ele dá essa força, né? Esse conhecimento para que você possa na televisão desenvolver até um momento de improviso. Todos sabem, você... Quantos anos na televisão, não é sempre que dá certo. Às vezes você chama uma matéria entre a outra, às vezes acontece de você ter que improvisar no negócio, e o rádio te dá muito essa questão, né? Exatamente. Ajuda bastante, né? No improviso, no enriquecimento do vocabulário, né? Eu acho que ajuda demais. É o que você falou, quando sai do rádio para a TV, acho que qualquer profissional, ele sai mais cascudo, ele sai mais preparado para encarar esse tipo de situação. E como que é essa rotina, essa logística lá? Às vezes eu acompanho ali nos teus stories, você chegando dentro do estúdio, se preparando, indo lá para o camarim, já tem a camisa pronta lá para colocar no dia, o paletó, o blazer e tal. Que horas tem que levantar para estar lá, para começar o Bora Paraná? Então, antes teria que ser muito mais cedo, né, PC? Hoje, com o advento aí da tecnologia, com o WhatsApp, com isso tudo, a gente tem um pouquinho mais de respiro, porque a gente chega na TV já praticamente sabendo o que você tem para o programa. Claro, como é um programa factual, um programa de jornalismo, você corre sempre o risco do programa mudar. Sim. Ou 5 minutos antes de entrar no ar, ou durante o tempo que ele está ali no ar, algo acontece e a prioridade é o ao vivo. Aquela notícia que ninguém viu ainda em nenhum portal, em nenhuma rede social, está vendo de primeira ali, porque a nossa equipe, como você falou agora há pouco, está lá. Às vezes só a nossa equipe, num determinado local, acompanhando e trazendo a informação em tempo real. E você sabe, assim como o paulistano, como o carioca, o curitibano também é muito bairrista. A gente quer saber muito mais aqui da linha verde, se está parado ou não, o que aconteceu no Parolim, no Boqueirão, na SIC, no Sítio Cercado, no Cajuru, do que da Marginal Tietê, alagada, do que a Avenida Brasil, no Rio, interditada por causa de troca de tiros. É claro que é uma notícia que o brasileiro, ao longo do dia, vai tomar conhecimento. Dependendo da situação, vai se tornar uma notícia nacional. Mas a gente é bairrista, a gente quer saber do que acontece aqui no nosso terreno. E a nossa prioridade de manhã, o nome já diz, Bora Paraná, é falar das coisas do Paraná, em especial na primeira hora de Curitiba e região. Maravilha. E Mas você perguntou da hora, desculpa. Ah, sim. Por exemplo, que horas tem que levantar? Então, hoje, o meu hábito ali é levantar 20 para as 5, perto das 5 horas, tomo um banho, tranquilo, sigo para a emissora. Esse horário ainda não tem muito trânsito, 15 minutinhos eu estou lá. Então, 5h20, 5h30 eu já estou na TV. Maravilha. Aí dou mais uma olhadinha, né, aquela revisada no que tem, dou um apoio ali para o nosso editor, para o Jonathan Scrock, para a gente fechar a sequência o espelho, né, do jornal. Para quem talvez não entenda esse termo, o espelho ali, né, uma coluna dorsal ali do jornal, para a gente saber o que a gente vai ter de sequência, quais os assuntos que a gente vai seguir ali, né? Se a gente vai começar pela violência do trânsito, as prisões de repercussão, muitas vezes tem operação da polícia de manhã e aí a gente entra no ao vivo, né? Porque a polícia não vai fazer operação meio-dia, vai tentar pegar o ladrão no gostoso do sono, 6 da manhã, né? A partir do momento que o mandado judicial permite que os policiais entrem nas residências dos bandidos para cumprir esses mandados. E aí a gente está lá acompanhando. Eu costumo dizer, se tem pé na porta, tem Bora Paraná acompanhando. Agora eu lembrei, nós estávamos conversando aqui, antes da gente fazer aqui o Na Casa do Craque, eu contei para o Cristiano, eu estava lá no Constantini, no Hospital do Constantini, fazendo os exames, assistindo Bora Paraná. Agora eu lembrei, era uma operação policial que estava passando,
de uns vagabundos aí que lesaram, né, financeiramente. Eu acho que o Gabigol, Sim, sim. o Bruno Henrique, acho que do Flamengo. Não, foi o Kahneman. O Kahneman do Grêmio, Isso. né? Clonaram contas, né, e desviaram dinheiro. E tava o pessoal, o Marcel Mercúrio, as imagens da polícia ali, já entrando no apartamento do vagabundo lá e pregando aquele troço na porta. E era isso que eu queria te contar e não lembrava qual era a programação que estava no ar ali, que eu estava vendo. Aliás, quero agradecer ao pessoal do Constantino pela audiência. O canal lá, na televisão dele lá, todo mundo lá, o pessoal que está na espera para fazer a consulta lá no hospital, ali no bairro da Vila Isabel, ali, todo o pessoal acompanhando o Bora Paraná lá, né? Um privilégio, uma honra. O Constantino é um cara amante do futebol, né? Que legal, e que audiência qualificada pra gente, né? Que alegria saber que o Dr. Constantini nos acompanha, ou que pelo menos permite que as TVs, né, na clínica, no consultório, fiquem ligadas na Band de manhã. E a gente recebe muitas mensagens, viu, PC? O pessoal que está em academia, está lá na esteira e a TV está ligada na Band, o pessoal tira foto, manda pra gente, o pessoal que às vezes está em sala de espera, de consultório, para fazer exame e a TV está ligada na Band. A gente recebe bastante foto, é bem legal. Eu não faço isso porque os traíras Posto de plantão... gasolina. Eu não vou fazer isso porque os traíras de plantão vão dizer assim, o PC tá mandando foto, quer ganhar abraço lá no programa. Mas eu sempre que estou assistindo, onde eu tiver, vou tirar uma fotinho na frente da televisão ali, estamos aqui em tal lugar, estamos na casa do Geleia, aqui estamos assistindo Bora Paraná. E vai ser uma honra, vai ser um privilégio poder agradecer a audiência de vocês, pode ter certeza. Você falou agora aqui do teu pai, do Roberto Ascioli, né? Quando trabalhava lá na CNT, quando começou lá com o Alborguete, que fazia reportagem, não era o apresentador. Sim. Onde é que anda nosso querido Roberto Ascioli? Aliás, eu quero fazer um agradecimento todo especial, porque foi uma das pessoas que mais me incentivou, mais me ajudou. Quando eu entrei na CNT, você já estava lá há algum tempo com ele, assim, PC, você está em casa, o que precisar, está aqui minha sala, aqui meu pessoal, minha equipe, o que você precisar. Tinha o Robertinho, não o teu irmão, outro Robertinho, que era produtor. Contra-regra. Tinha o Marcelo Velhinho, que trabalhou com o teu pai, que hoje brilha no SBT. Grandes profissionais, todo aquele pessoal. E o Ascioli me ajudou muito, cara, naquele... Pô, sabe como é que é, né? Guri caipirão, saindo da Rádio Clube, chegando na CNT, só aquelas feras que eu assistia mas todo a dia, Clube sabe? Era a Globo do rádio, né? A Clube dava uma sustentação pra gente, assim, dava uma força muito grande, né? A Clube, com aquelas ondas curtas de 25, 31 e 49, a gente era ouvido de norte a sul, de leste a oeste desse país, como diria o nosso saudoso e querido Edgar Felipe, né? E onde é que anda o nosso querido Roberto Ascioli hoje? O que está inventando o Ascioli? O Ascioli sempre foi um cara muito empreendedor, né? Muito corajoso, muito peitudo, né? Muito de ir para cima. Ele está em Cianorte. Encarou lá um novo projeto com rádio e TV, né? Com uma TV local, e tá bem feliz lá, tá tocando, graças a Deus, onde ele põe a mão, as coisas dão certo. Tem dado certo lá também. Isso tem deixado ele feliz, consequentemente deixa a gente muito feliz também. Eu lembro uma vez que depois que ele saiu da CNT, que ele montou um canal de televisão ali próximo da Matheus Leme, ali, do lado do antigo Mercadorama ali. A Central TV. E a gente chegou a fazer ali o Mundo do Futebol, uns 2, 3 anos ali com ele, com toda aquela turma querida ali. Isso. É que você falou, o homem é Midas, onde ele toca vira ouro. Né? Ele tem visão. Maravilha. Cristiano, você em determinados momentos, você foi pro lado da política, né? Você foi, naquele ano de 2012, eu acho que o mais votado de Curitiba, com 14.819 votos. Memória boa, hein? Eu joguei essa centena, 819, no bicho naquela época, né? Para ver se dava na cabeça, mas não deu. Mas 819 eu joguei porque eu estava acompanhando a votação domingo à tarde, meu parceiro Cristiano. Até aquela época, eu cheguei a dar uma mandada contigo ali pelo Cid Cercado, quando você estava fazendo lá campanha, tal, isso e aquilo. E você foi para o Legislativo. Foi presidente da Câmara também, né? Não chegou a ser presidente da Câmara, não. Eu achei que não estava preparado, ainda mais por ser primeiro mandato, PC. É um cargo que exige muita responsabilidade. Ficou um burburinho, o rapaz lá está chegando, foi mais votado, vai querer presidenciar a Câmara. De momento algum. Né? Na época até abri mão, quem foi o presidente daquela época foi o Paulo Salamuni. Vereador, nosso amigo, veterano, um cara extremamente sério. Gente boa. E que... Olha, falo para você. Atleticano de 4 costados. E que moralizou a Câmara Municipal de Curitiba, que vinha de um escândalo recente naquela época, né? Com ex-vereadores, com ex-presidentes, enfim. E o Paulo Salamuni chegou e moralizou. Fez um trabalho muito legal, muito bacana e colocou a Câmara em novos rumos. Foram 2 mandatos, né? 2 mandatos. De 13 a 13, 14, 15, 16. Isso. Daí 16 foi reeleito. Isso. Até 2020. Como é que foi essa experiência no Legislativo
gurizão ali chegando na política, ali tudo com aquela velha guarda da política lá, né? Foi um aprendizado muito legal, viu, PC? Confesso que eu não sabia nada de política quando cheguei. E a minha candidatura, ela nunca foi assim algo preparado com muita antecedência. Eu foi batido o martelo que eu seria um candidato 6 meses antes da eleição. Porque o meu pai até então estava vereador, daí se elegeu deputado, ficou aberta a vaga, eu fazia parte ali da juventude, do partido, ajudava em algumas situações e o pessoal falou, Cris, cara, você tem que colocar o teu nome à disposição, ajuda o partido, tá? A gente precisa reeleger outro vereador, a gente acredita que você tem potencial para se eleger, mas se não eleger, pelo menos ajuda alguém a eleger. Aí eu conversei com a família, conversei principalmente com a minha esposa também, meu pai, claro, né? O pai falou, não, se quiser, claro que tem meu apoio, né? Só vai estudar política também. Aí eu fiz uma pós em direito administrativo para aprender de licitação, mas isso depois que daí eu me elegi, né? Eu concorri, no que eu assumi aí deu certo a eleição, aí no primeiro ano de mandato eu fui fazer uma pós para aprender um pouquinho mais também, além da Câmara, né? Alguns processos ali que fazem parte do dia a dia do vereador. E foi um aprendizado muito bom, aprender de leis, ganhei boas amizades, né? Ali você tem pessoas sérias, você tem pessoas idôneas, responsáveis. Alguns vereadores exercem apenas o mandato, não exercem outra profissão, então vivem 24 horas o mandato. São profissionais dedicados que merecem o nosso respeito e foi um aprendizado muito legal. Eu sinto assim, Cristiano, que você saiu da política, sempre manteve a comunicação, trabalhando, jornalista brilhante que é radialista profissional, foi repórter esportivo, depois a gente vai falar sobre isso também. Você saiu da política, mas a política não saiu do Cristiano. Eu acho que com teu conhecimento, com teu potencial, você tem muita lenha para queimar ainda na frente. Você, eu posso dizer, é um político da jovem geração de políticos do nosso estado do Paraná que tem um caminho muito bonito para trilhar pela frente ainda. Gostaria que você falasse do atual momento político que nós estamos vivendo aqui no estado do Paraná, com um governador da nova geração, um governador da nossa geração, daqui para trás, né, que o Ratinho é muito mais novo do que eu, e com um potencial gigante, com um trabalho belíssimo que vem fazendo. Como é que você vê esse atual momento da política paranaense? Olha, a gente passou um momento... Você é a favor dessa, não querendo ter cortado, desses jovens políticos buscando o seu espaço dentro desse cenário? Total. Eu digo assim, PC, eu nunca fui governado, por exemplo, por um presidente da minha geração. Seria um privilégio. Nossa. Ter o meu país governado por todo o respeito aos antigões, né, aos experientes que passaram lá atrás pela presidência, deixaram a sua marca, deixaram um trabalho, alguns positivos, outros talvez nem tanto para alguns, mas eu acho que, você perguntou do momento, a gente passou, e ainda passa, né, por alguns momentos de polarização, né, aquele negócio de briga, de guerra política. Acho que esse não é o caminho. Eu acho que tenho certeza, o político ele é empregado do povo. O povo paga o salário. E o povo não paga o político para ficar brigando, paga para trabalhar. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente tem... o extremismo acho que não faz bem para ninguém, né? Nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Eu acho que a esquerda tem coisas boas que podem ser aproveitadas pela direita. Claro que a esquerda também, a direita tem coisas boas que podem ser aproveitadas pela esquerda. E assim vai. Acho que a gente pode ter um caminho de paz, um caminho de harmonia e um caminho de prosperidade para todos. Eu acho que o momento que o Paraná, por exemplo, vive é único. Eu me considero privilegiado de viver esse momento acompanhando a política. Eu vou dar um exemplo só aqui, a Ponte de Guaratuba. Quantos governadores passaram pelo nosso estado e parece que todos eram amigos do dono da balsa. Ninguém queria terminar com aquele negócio. Ninguém teve peito para tocar o troço. Hoje está aí a ponte, é uma realidade, está mais de 50% pronta, vai ser inaugurada em abril de 2026. E outras pontes de Guaratuba, nós temos várias aí no interior do estado, se é que dá para dizer assim, Estrada da Boiadeira e várias outras estradas que ligam cidades menores, que, por enquanto, motoristas têm que dar voltas enormes para pegar uma estrada talvez um pouquinho melhor, para não quebrar o caminhão, para não quebrar o carro em estradas esburacadas. São ligações que estão sendo feitas, são duplicações, são trincheiras, e eu tenho acompanhado isso muito de perto. Você disse que a política não saiu de mim, a gente tem sempre esse gosto de querer estar acompanhando. Está no DNA, está no sangue isso aí. Então eu acho que o Paraná vive um momento único. Eu levantei uma informação esses dias, PC, só para você ter uma noção. Se o Paraná pagasse hoje todas as suas dívidas que tem até 2030, poderia pagar à vista e sobraria 7 bilhões de reais em caixa ainda. Olha que maravilha, hein? Então, quer dizer, que administração aí. O Estado está... O governador, eu estava vendo esses dias, tem o projeto de asfaltar 100% do Paraná, 100% das ruas até o final do ano que vem. E tem verba, tem dinheiro em caixa para isso. São prefeitos que vêm a Curitiba, se tem projeto feito, se já tem projeto pronto, sai com a liberação do recurso.
Paraná nunca viveu isso antes. É verdade. E eu vejo você, ano passado eu tive o privilégio de estar lá dentro da prefeitura, na apresentação dos eventos, com as cerimônias, do nosso querido prefeito, então, Rafael Greca de Macedo, e você estava sempre presente, às vezes na região metropolitana, corre para lá, um evento para cá, vem aqui, evento dentro da prefeitura, sai ali, acompanhando uma secretaria. Esse trabalho que você desenvolve também aí, né, paralelamente ao trabalho na comunicação, ele te dá uma cancha muito grande também, porque você está vendo o problema de perto, você está junto, você está indo aonde está a origem do problema, né? Exatamente isso, PC. Eu sempre quis muito isso, né? Estar nas ruas, ou seja, no plantão de jornalismo policial, ou seja, às vezes nos bairros. Quando eu deixei de concorrer a uma reeleição de vereador em 2020, eu falei, olha, eu quero voltar a enxergar os problemas de fora para dentro. Eu acho que em qualquer situação, qualquer segmento, a gente pode cair em zona de conforto. E na política não é diferente. E eu sempre tive essas duas preocupações, PC. Quem me conhece sabe disso. A primeira era sair da Câmara da mesma maneira que eu entrei, pela porta da frente e de cabeça erguida. E a outra era não ficar rotulado aquele cara que está há 20 anos na política. Sim. O cara está há 20 anos vereador. Fazendo da política uma profissão. Não, eu sou jornalista. Mas se eu puder, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, como você disse, estando nos bairros, vendo o problema de fora para dentro, apontando, indicando, cobrando. Você sabe que o microfone nosso é uma arma, a gente cobra. O poder, muitas vezes a gente dá voz. Hoje com a internet, muita gente tem lá a sua página, tem os influencers que falam bem e que fazem, né, aquele apelo, aquela revolta, muitas vezes, chegar ao poder público. Antes não era assim. Mas a TV continua sendo, né, um grande canal de comunicação, um grande elo entre a população e o poder público, para que essas pessoas tenham voz e possam cobrar, possam pedir algo de melhor para o seu bairro, para a sua rua, para o lugar onde vivem. E eu acho que a gente tem esse papel de contribuir. Eu acho que a partir do momento que a gente não quiser mais ou não entender que não dá mais para contribuir com isso, aí pega, vai para casa, vai dormir, vai fazer qualquer outra coisa, né? E você tem um carisma muito grande, né? A gente vê quando você chega nos bairros, quando você chega nas ruas, principalmente a criançada, o povão, o pessoal te adora, chega, Cristiano, aqui e tal, vem dar um abraço, foto e tal, isso, aquilo. É bacana de ver isso, né? É bacana de... Acho que não tem dinheiro no mundo que pague esse negócio, né? Não tem dinheiro que pague. Eu vejo a maneira como você se refere lá no programa, ao pessoal, poxa, esse queridão aqui que eu conheço lá da Vila tal, esse aqui e tal. É um tempo de caminhada, mostra, assim, um conhecimento que você tem. Acho que até café já tomou lá na casa do camarada. Tal. Pode ser, dependendo da situação, sim. É que hoje, como a gente fala, né, com o imediatismo de tudo que se tem, com o WhatsApp, por exemplo, a gente apresenta o programa, o celular está ali na bancada, está aqui, ó. Às vezes está aqui, ó. E às vezes entre uma reportagem e outra, você dá aquela espiadinha e tem um amigo ou alguém que você conheceu há tempo que está te acompanhando naquele momento e pede um abraço. No momento oportuno de agradecer a audiência daqueles amigos, não custa nada. É claro que a gente vai agradecer no ar, né? E pra gente às vezes não é nada, mas pra pessoa que está assistindo é muito legal, é gratificante. Mas mal imagino essas pessoas que pra gente é mais gratificante ainda tê-las nos acompanhando, né? Muito legal. Então... E com base nisso tudo que você falou, Cristiano, para o futuro, o que a gente pode esperar desse teu conhecimento, dessa tua experiência em termos de política? A gente pode esperar alguma coisinha a mais para o futuro? Quem sabe o Cristiano voltando novamente a fazer pelo povão aí? Olha, PC, cargo político nunca foi um projeto pessoal meu. Eu, graças a Deus, nunca precisei disso e não preciso. Me mantenho da TV. Eu acho que se eu puder contribuir, se eu puder colaborar, tem convite para deixar o nome à disposição agora em 2026. Tenho conversado com a minha família, tenho conversado com o pessoal da emissora, da Band, que sempre me acolheu muito bem, que me deu um apoio danado, principalmente quando eu passei os piores momentos da minha vida na pandemia. Fui muito bem acolhido por toda a direção da Band, e não posso jamais esquecer isso. Então, se a Band autorizar, se a Band entender que eu posso realmente continuar contribuindo, se a Band me der essa liberdade, e eu tiver... O convite já tem, né? E, dependendo da conversa com a família, como fluir, pode ser sim que eu coloque meu nome à disposição ano que vem, agora em 2026 de novo. Mas ainda não está definido. Mata no peito. O futuro a Deus pertence. Mata no peito com aquela categoria de sempre sai jogando aqui com o teu volante do lado esquerdo, sai jogando com o teu meia direita, que é bola na rede, velho. Olha, disposição para trabalhar eu posso dizer que tenho, PC. Se Deus me der saúde, maravilha. Disposição eu tenho. Não, graças a Deus. Cristiano, você falou num ponto crucial, né? Que eu acho que passou a ser um divisor de águas. Você falou da pandemia, eu nunca vou me esquecer, 20 de novembro de 2020, né? Você teve um problema com a Covid e foi lá para o Hospital Vita, né? Ficou 60 dias. 62. Você saiu no dia 21 de janeiro de 2021. Justamente. Eu sei disso porque o Vitinho, aliás, quero mandar um abraço para o Vitinho, quero mandar um abraço para o Robertinho, para todos os irmãos aqui
do nosso Cristiano. O Robertinho era o craque do meu time, da seleção da imprensa. Meus meu irmãos. ponta direita com aquelas canetas que pareciam um abacaxi, atropelava todo mundo, ia para cima e fazia gol. E eu te mostrei a foto aqui do último jogo que nós fizemos lá, o homem era fera. Jogava. E o Vitinho era aquele cara mais espiritual, né? Mais espiritualizado, pastor. Espiritualista, pastor, sempre com uma palavra de acalento, de incentivo. Eu nunca vou me esquecer quando o Vitinho entrou em contato comigo e falou assim, PC, vamos fazer uma corrente de orações, o meu irmão não está bem. Eu falei, ó, Deus já abençoou. Por isso que quando eu falei aqui no início, craque do microfone, craque do rádio, craque da televisão, craque do legislativo e craque da vida, abençoado por Deus. Amém. Foi um período terrível, né, velho? Foi uma coisa assim que... Mas com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus, PC. Está aí, firme e forte. Graças a Deus, PC. Foi... E não tinha comorbidade nenhuma, né? Como tanta gente que contraiu o vírus e passou maus bocados. Eu não tinha diabetes, hipertensão, obesidade, nada disso e quase... Pingando azeite, né? E foram, como você disse, 62 dias de hospital, 40 dias de UTI, 30 dias entubado. Hoje eu brinco que dezembro de 2020 passou que eu nem vi. Mas passou porque eu não vi porque eu estava apagado. Estava entubado, né? Então, mas agradeço muito a Deus mesmo por essa experiência. Foi também um aprendizado na minha vida, né? Acho que tudo é aprendizado, né? Eu sempre fui muito temente a Deus, sempre valorizei muito tudo que Deus sempre me deu, inclusive a minha família, né? As oportunidades que Deus colocou diante da minha vida. E a partir daqui, aquilo só me fez ser cada vez mais grato, né? Cada vez mais. Então, sou muito grato. Rapaz, falta a palavra, porque foi... Não, eu só tenho que agradecer médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a família, os amigos como você, meus irmãos, que o Vitinho, por exemplo, você falou, né? Tomou conta da minha rede social, chamava ali meus amigos da rede para uma oração, para um clamor de oração, para corrente de oração. E hoje, estamos em 2025, né? Metade de 2025, até hoje, PC, eu encontro pessoas que eu nunca vi na vida e que me abraçam e que falam, olha, eu orei por você, eu fazia parte das correntes lá com o seu irmão. Recentemente fui no jogo, no Couto Pereira, o cidadão saiu lá da cadeira e falou, cara, eu preciso te dar um abraço. Eu falei, pô, agora. Ele falou, cara, eu te acompanhei, minha mãe rezou por você. Esses dias me cortou o coração. Eu, na Tibagi aqui, vindo para casa, rua Tibagi, no centro, estava parado no semáforo, o camarada veio atravessando a rua. Quando ele me viu, estava com a janela aberta. Ele, você, rapaz, a minha mãe orou por você, mas a minha mãe faleceu faz 1 ano. A Covid, né, vai para 5 agora. Ela falou, cara, minha mãe te assistia toda manhã, minha mãe orou por você, minha mãe dobrava o joelho e pedia em oração pela tua vida. Então, não tem dinheiro que pague, né, PC, esse carinho, esse respeito das pessoas. O meu sogro, o Biancão, ele dizia, porra, PC, esse rapaz é bom, vamos fazer o terço, vamos orar, vamos fazer aqui. Olha, PC, eu não imaginava, nunca na minha vida que eu, né, vindo a passar pelo que passei, fosse ter o carinho de tanta gente, a torcida positiva, assim, né, a energia positiva de tanta gente para que eu me recuperasse. Eu não imaginava, foi para mim uma grande surpresa, sabe? Eu acho que eu sou um cara que eu nunca fiz mal para ninguém. Eu tenho isso comigo de família, né? Nunca. Você não faça para os outros o que você não quer para você ou para tua família, né? Não, então eu nunca fiz mal para ninguém. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Mas assim, não imaginava que tanta gente fosse se mobilizar da maneira que foi. Maravilha. Você é um cara do bem, você é um cara que não mudou desde a época da faculdade, a mesma humildade de sempre, sabe? Olha, é brincadeira, rapaz. Você é assim um caráter excepcional, um pai de família. Avô agora, né? Avô. Aí, avô com esse corpinho de lateral direito ofensivo. Estou falando que é só eu que fico gordo, cara. É brincadeira. Mas sempre manteve, sempre foi assim esse caráter, essa conduta. E não ficou mascarado, não ficou metido. Tem uns caras aí que pegam o microfone em 2 dias, acha que é o Pelé da comunicação, né? Não, eu falo mesmo, e não tenho, sabe? Comigo não tem esses troços aí. Mas olha, você é um cara sensacional, um cara bacana que a gente conheceu. Aliás, a gente teve algumas passagens, né, legal no tempo da faculdade, porque naquela época a gente tinha uma equipe que fazia os trabalhos de externa da faculdade, o trabalho prático, né? Era eu, você, o Lorival Braga, eu acho que o William, lembra do William lá, o filho do dono da carpintaria? O Divo Canesso. Acho que o Divo está no Rio de Janeiro. No Jornal Globo. O Divo também foi morar no Rio de Janeiro. Exato. E tem uma passagem nossa que eu até quero lembrar, se eu tiver equivocado, você me ajuda aqui. Nós somos, eu estava, naquela época, eu cheguei a trabalhar como repórter policial, mas pouco tempo. Não tive a experiência que você teve e já fui para o futebol. Depois a gente se encontrou no futebol,
quando você trabalhou lá na Rádio Cidade com o Capitão Hidalgo, Capitão Hidalgo. que você fazia a cobertura do Malutron. Isso. Fazia o Malutron. Eu gostava muito de jornalismo policial, mas eu sempre tive uma vontade grande de também atuar no jornalismo esportivo. Fez viagens, tudo. E quem me deu a primeira oportunidade foi o Capitão Hidalgo, na antiga Rádio Cidade. Nego, vai Cristiano Santos, nego, lembra o Capita? Aliás, essa lenda do rádio esportivo, né? Grande jogador do passado, que era o capitão aqui também, contando a história dele aqui. Craque, né? Craque. Tem história. Eu lembro de jogos que a gente fez lá na Vila Olímpica do Boqueirão. Sim, né? alguns. Alguns jogos na Vila Olímpica do Boqueirão, eu cobria o Paraná Clube e tudo. E naquela época a gente já, tempo da faculdade, a gente foi fazer um trabalho, umas filmagens, umas fotos, num distrito, uma delegacia de polícia ali em frente ao Jardim Botânico. Delegacia de furtos e roubos. Furtos e roubos ali. Tava eu, você, o Lorival, acho que o Aldivo e o William. Eu não me lembro quem era o delegado na época, era teu chapa, teu amigão, se conhecia o cara mais da parte. E nós fizemos um migué lá e colocamos o William e o Lorival para dentro da jaula, lembra? Pro trabalho de faculdade, né? Trabalho de faculdade. Para tirar uma foto, nós demos um migué no delegado, o delegado participou da brincadeira e deixou os dois lá para nós tirar uma foto ali. E nós deixamos eles e saímos. Ideia tua, né? O desespero do Lorival, porra, me tira daqui, cara, os caras... Sacanagem que eu aprontei ficou com os para simular um preso e ficou, né, por alguns ficou minutos. Dentro ali. Mas nós aprontava pra caramba. Era legal. Nós não, né? Mas você, eu ia na tua cola. Mas vocês vinham na turma ali, eu era o mais velho da turma, e eu chamava a gurizada e aprontava uma barbaridade. O líder do bando. Porra, o dia que nós fomos fazer a matéria sobre a fonte lá no Jardim Botânico, a professora querendo saber quem que era a nossa fonte, porra, nós pegamos e filmamos uma fonte d'água ali do Jardim Botânico e mostramos, a professora queria matar nós, cara. Tá aqui a minha fonte, aquela fonte que saía água ali. Não, é cada passagem que é brincadeira, né? Chegou um conosquinho gostoso aí, pô. Rapaz, chegou. Viu o que chegou aqui, Cristiano? Quem falou que não ia ter conosquinho delicioso aqui no papo com o nosso Cristiano? Olha, aqui? Eu pedi para vocês o pastel da Companhia do Pastel. Que maravilha, hein? São vários sabores, são mais de 100 sabores. Eu pedi aqui, ó, pastel de costela. Pastel de costela? Tá, quero que você experimente. Mas tem pastel doce, tem pastel de queijo, 5 queijos. Tem muita opção. Mas eu vou mandar ver na mãozona aqui no dedão. Aqui, ó. É sequinho, não tem gordura, não tem nada. Ó. Porra, que delícia, cara. Tá aprovado? Porra. Pastel de costela. Que maravilha, hein, Cristiano? Ó. Companhia do Pastel. Dá o endereço e o telefone aí da turma. O pessoal pode seguir lá no Instagram, @Cia do Pastel, CWB. @Cia do Pastel, CWB, 41 30 15 30 12. Entrega na sua casa, pastel sequinho, gente. Delícia. Pedir pra galera aqui, ó. Crocante. E a rapaziada gostou. Tá aprovado, pessoal? Aí, ó. Todo mundo aprovou. O Geleia já comeu 48 pastelzinhos, 30 de chocolate. Depois quer manter aquela cinturinha dele de Kombi, né? Aquela cinturinha de ovo. Aí um goleiro com aquela cinturinha de ovo, como é que vai fazer para pular na bola, né? Eu tô falando, nosso diretor aqui, Cezinha Oliveira, é brincadeira, né? 48 demais, né? Pastel de chocolate. Sério? Eu tenho mais uns de paçoca depois ainda, hein? Olha, muito gostoso. Sensacional. Maravilhoso. Você gostou? Eu aprovei. Eu já aprovei faz tempo, fico feliz de vocês terem aprovado também. Delicioso. Cia do Pastel. Um ponto importante. Na época da CNT. Quantos anos? 15 anos de CNT? De 99 a 2018, 19 anos. 19 anos de CNT. Teve um período que você recebeu um convite da CNT Nacional. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É isso? 2011. Você foi para lá para ser o âncora de um jornal do 190 Nacional. Isso. É isso? Não, local. Lá para o Rio, isso. Lá para o Rio. A direção da... Assim, diferentemente... Quando você recebeu esse convite, eu falei, o Cristiano tá louco da cabeça. Capaz que eu vou me meter numa barca dessa. Diferentemente do que muita gente pensa, mas a CNT ela sempre teve a cabeça de rede aqui, né? Diferente de sempre Globo, São Paulo, que a cabeça de rede, né? A emissora mãe, como se diz, elas ficam no eixo Rio-São Paulo. A CNT era a única emissora com a cabeça de rede fora desse eixo. A cabeça de rede aqui no Paraná. Sempre foi aqui. Isso. E aí, como o 190 foi um programa que deu muito certo aqui, eles tiveram a ideia, o Rio de Janeiro, o jornalismo policial combina, né? Implantar o 190 lá. E aí pintou esse convite para que a gente pudesse dar esse pontapé inicial lá. Foi um desafio, foi mais um aprendizado, que eu agradeço à família Martinez pela confiança naquele momento. E ficamos 6 meses lá, né? Ficamos até o final de 2011. E aí por isso que eu falei há pouco, que em 2012 eu fui candidato e a minha candidatura ela surgiu em 6 cima meses do laço. antes. Porque em cima do laço. No início do ano eu ainda estava lá no Rio de Janeiro, né, dando sequência a esse projeto da CNT lá. E foi um programa que deu certo, ficou por alguns anos lá no Rio de Janeiro no ar. Depois, quando eu precisei voltar, né, para tocar a vida por aqui,
se eu não me engano, Fernando Mendes, era um repórter que era da Sônia Abrão na Fernando época, Mendes. lá da Rede TV no Rio, foi contratado para nos substituir e tocar o baile por lá, né? E aí o programa ficou mais algum tempo no ar lá. Era um programa que era bem produzido, que ganhou o respeito da população carioca, a gente foi muito bem acolhido lá. Foi, como eu disse, um período que eu aprendi muito. 19 anos na CNT, Central Nacional de Televisão, família Martinez, uma experiência sensacional. Como que foi isso para você? Foi um aprendizado bom, não foi? Maravilhoso. Todo mundo ali tratando bem, aquela equipe maravilhosa. Seu Oscar, falecido seu Oscar. Que era o primeiro e último a chegar, né? Era o primeiro a chegar. Com seus 90 e tantos anos de idade, era o primeiro a chegar na emissora todos os dias e o último a sair, né? Isso direto. Então, um respeito muito grande por toda a família Martinez, né? Família que por muito tempo empregou muita gente, ainda emprega, né? Pioneiros aqui no Paraná em se ter uma cabeça de rede, como eu disse, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, foi sem dúvida, PC, um grande aprendizado e um privilégio muito grande também trabalhar ao seu lado, né? Na época do Balanço Esportivo. Ficamos... Né? Nós tínhamos ali o balanço diário, né? 7 a 8 anos juntos ali. E nas noites de domingo, que era um sucesso também. Que o teu estúdio era na frente do que eu apresentava, Isso. Você passava a bola para mim. Isso, exatamente. Encerrava teu programa. Às vezes você me chamava para fazer uma passagenzinha. Exato, é. Pensei, o que vai ter hoje aí e tal. Exatamente, lógico que lembro. Era bacana, né? Muito bom. Ao vivo ali e tal, uma Muito equipe bom. técnica sensacional. Afinadinha, ajustada, né? Todo mundo trabalhava entrosado, de olho fechado. É aquele negócio que você fala do entrosamento em campo, né? Toca Sábado aqui, tá de olho fechado, né? Sai de olho fechado. De olho fechado. E às vezes a gente fala aqui, o pessoal fala, pô, você tá puxando o saco dos caras lá. Pensei, não, o Rodriguinho Martinez, né, o filho do Martinez, o Rodriguinho. Isso. Às vezes a gente tava ali, tinha a sala de vocês ali do 190, tinha a nossa do esporte aqui, às vezes ele vinha, passava ali, seu Oscar, né? Sim. PC, como é que tá faltando alguma coisa? Como é que tá o programa? Como é que não tá, meu filho? E os como donos da TV, né? Os donos da emissora. Cara, os donos da CNT vinham perguntar pra gente, humildade. Cara. Porra, era uma coisa assim muito bacana. É isso. Muito legal. Domingo à noite aquilo tinha uma audiência, cara. Se colocava na CNT. E aí aquilo fazia muita gente às vezes campeonato. refletir, né? Pô, se os donos da TV têm essa humildade, essa simplicidade, esse tipo de atitude, quem somos nós, né? Pra, de repente, pensar diferente ou agir diferente, né? Quem foi, Cristiano, que te deu a primeira oportunidade para falar no rádio esportivo como repórter esportivo naquela época, ainda da faculdade, que você fazia o dia a dia lá do Malutron, fazia visitante, fazia algumas viagens? Aonde que surgiu a primeira oportunidade para trabalhar? Qual rádio que foi? Edson Eloy Pereira. Esse menino? Ô, Pereirinha. Olha o chutinho dele, Pereirinha. Tortinho, Lombardi. Pereirinha. Grande Pereirinha. Pereirinha foi quem me deu a primeira oportunidade na Rádio Capital. Capital, lá em cima, lá no Bairro Alto. No Bairro Alto, lá, né? E era o Malutron, se eu não me engano, o Malutron ainda estava na B do Paranaense. B do Paranaense, segunda divisão. A minha estreia com ele foi no jogo em Guarapuava, estádio Valdomiro Gelinski. Nossa, aliás, não foi no Valdomiro Gelinski, foi no Lobo Solitário. Lobo Solitário, terra do Geleia, lá no Lobo Solitário. E aí foi um Batel e Malutron lá. Casa cheia. Batel de Guarapuava. Foi uma experiência muito boa, sou muito grato ao Pereirinha. Aí depois com o Capitão Hidalgo, na Rádio Cidade. Naquele tempo, o jogo fora de Curitiba não tinha essa mordomia da gente contratar um técnico para instalar, né? Era a gente que tinha que instalar aquelas maletas do João Rochinski, TX, RX e cabão, né? E dependendo do estádio, 200 metros de cabo. 200 metros. O que era aquele estádio olímpico do Grêmio? Meu Deus, era lá 200, na Zenha. 200 metros. 200 metros de cabo. No Independência era moleza, né? 10 metros resolvia, né? A gente às vezes não confiava no armário lá de baixo, né? Você jogava o cabão da cabine, né? Nossa. Que o narrador falava, você jogou o cabão da cabine e você falava também. Né? Exato. Mas foi uma experiência. Por isso que você ficou forte, a gente tanto enrolar cabo no braço, assim, né? Enrolei bastante. Mas foi legal. E depois com o Capitão Hidalgo na Rádio Cidade também. Exatamente, né? Rádio Cidade. Foi um período bom ali também. Muito bom. Muito bom. Na B2 você trabalhou ou não? Na B2 tirei férias. Do Edson Tomás e do Luiz Ribeiro. Tá aí até hoje os dois aí, né? Tirei férias, né? Fiquei um mês, um ano fiquei um mês, outro mês fiquei mais um ano, né? Eles me chamaram para tirar férias. Mas aí, depois da Rádio Cidade, o Moura Júnior, que era da Rádio Cidade, foi para Transamérica. Grande Moura Júnior. E aí, numa abertura de oportunidade que teve lá para repórteres, ele indicou o meu nome, Alexandre Zraik. Falecido, né? Uma saudosa grande memória, referência, né? Também, né? Um baita de um parceiro. Não tinha como não aprender muito também estando do lado do Alexandre. E aí o Alexandre nos deu a oportunidade de passar a ser setorista ali da Transamérica, né? E lá a gente fazia um rodízio na época, né? Ficava um ano cobrir o Atlético, um ano o Paraná, outro ano o Coxa. Então eu tive a oportunidade de cobrir os 3 times da capital ali no tempo que fiquei na Transamérica. E assim como na política, né? Que eu digo que está no teu sangue, está no teu DNA,
Futebol também, né? Porque você é um desportista, um apaixonado pelo futebol, né? Sempre gostei. Sempre gostou. Dá tempo hoje de assistir um joguinho, Sim, acompanhar sim. uma televisão? Não, isso aí sim. Passar raiva com o time, às vezes torcer? Né? Não, a gente faz. Agora... E o meu filho também, ele joga hoje, né? O Davizinho, ele tá no Sub-12 do Hope, o Hope Internacional. E sempre que a gente vai no estádio também, não só do Hope, mas eu sou coxa branca, levo ele no estádio do Coritiba também. A gente vai acompanhar sempre que pode. O Hope é o do Grayson Assunção lá, que o Grayson está como diretor de futebol lá? Isso. Que foi presidente da nossa Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná. Esse mesmo. Vai puxar o DNA do Opá, vai ser boleiro, vai ser jogador de futebol aí. Eu não nasci pra coisa, mas ele acho que leva mais jeito que eu. E já tá treinando desde cedo, tá desde os 10 lá, tá pegando cancha, tá jogando melhor aí no campo inteiro, né? Entendendo melhor, aprendendo a jogar mais com inteligência, fazendo a bola correr. O teu menino que estuda lá no ESIC, que eu fiz aquele evento aquele dia lá na A minha Ópera filha estudou lá. Que você foi homenageado lá. Isso. Né? E ele estuda lá na Escola Internacional lá. Né? Isso. Aliás, um pessoal muito querido, muito bacana. Sensacional. Além de você, teve outras pessoas lá também que... Ótimos profissionais, seres humanos. Fico absolutamente tranquilo com meu filho lá. Já ficava com a minha filha, a Gabi, que é mais velha. A Gabi concluiu o estudo lá. E agora o Davi já está lá há 4 anos também. Maravilha. E como desportista, como torcedor, aliás, né, você acompanhou desde lá de trás o Brasil sendo pentacampeão do mundo, ganhando Copa do Mundo, e hoje a gente vê uma geração... Que privilégio, né? Que privilégio, né? Eu até dizia assim, Cristiano, será que eu vou ter o privilégio de ver o Brasil ganhar uma Copa mais uma vez? Do jeito que está, né? Mudou o futebol. Aliás, é um reflexo daquilo que o nosso país vive, daquilo que o planeta vive, uma inversão de valores, muita coisa diferente. E o futebol mudou também, sabe? A partir do momento que a gente começou a querer adotar uma coisa diferente que faziam lá fora aqui, parece que a gente perdeu a referência do nosso futebol, porque o futebol brasileiro ficou um pouco menos técnico. Você acha que isso, com o tempo, a gente pode recuperar essa hegemonia do futebol? Eu falo em termos de seleção brasileira, em termos de Copa do Mundo, assim, né? Quem viu, como você, como eu, vê o Brasil ser pentacampeão, né? E na verdade eu digo que eu fiquei mal acostumado, né? Porque eu com 14 vi o Brasil ser tetra. Com 18 eu vi o Brasil chegando à final da Copa do Mundo, perdeu para a França. Em 2002, eu vi 3 finais de Copas do Mundo seguidas. 94, 98 e 2002. Das 3 o Brasil ganhou 2. Falei, caramba, hegemonia, né? Imbatível. Achei que ia durar para sempre aquilo. Sim. E de repente a gente viu que não é bem assim. Hoje a gente está na geração da chuteira colorida. O jogador entra em campo parece que mais para desfilar do que para jogar bola. Mais preocupado com o branco do dente. Não que não tem que se cuidar, ter essa vaidade, legal, bacana. Mas a impressão que a gente tem é que está muito mais preocupado com o penteado, com o branco do dente, com a chuteira colorida, do que com qualquer outra situação, né? E aí o futebol parece que fica em terceiro plano. Isso tem que mudar, né? Senão a gente vai... Enquanto a gente continuar fazendo dancinha e esquecer de jogar futebol, a gente vai continuar batendo palma para os outros que vão erguer taça, né? A gente viu o Ronaldo Fenômeno, o próprio Ronaldinho Gaúcho, Raí, Kaká, Rivaldozinho, o Jorginho, Branco, Tafarel. É bem diferente. Eu vou mais longe ainda, né? Que eu tenho mais idade que o Cristiano. Foi o Zico jogar. Sócrates, né? Aquela Copa de 82, todo mundo com a chuteira pretinha, calçãozinho por dentro da camisa. O tal do raiz, né? O futebol raiz. O futebol raiz. Hoje mudou muito e eu espero ainda um dia poder ver, né? Que essa geração mude e tenha, né? Como base aquilo que era feito, por exemplo... Hoje em dia, se um Zico iniciasse novamente numa categoria de base e fosse fazer um teste, eles iam deixar o Zico de lado. Porque o Zico, eles iam pedir para o Zico marcar, como um camisa 10. Naquela época você jogava com 5, um 8 e um 10. 1 na marcação e 2 na criatividade. Aí hoje é 3 volantes no meio de campo e um Zico ia ficar, Zico, você vai ter que marcar. A pessoa que pecava, amarrado, que desperdício, né? Que desperdício pedir para um Arthur Antunes Coimbra, um Zico, né? O rei da Gávea, o Galinho de Quintino marcar, ia perder um Ronaldinho também, fenômeno, um Romário, eram atacantes, né? E eram natos, né? Treinavam finalização. É verdade. Aí se não mudar esse conceito, né? A gente vai continuar muito tempo vendo os outros erguer taça e a gente, né? Aplaudindo essa rapaziada aí. Isso quando não está um vexame, né? Com 7-1, poxa, não imaginei que fosse passar por aquilo também, né? Mas tem alguma história assim que você lembra do rádio, alguma viagem, alguma coisa na época quando fazia o futebol ainda,
do tempo das viagens, aquela coisa da gente sair de manhã daqui de Curitiba, fazer um jogo no Morumbi, voltar num bate-volta, ficava o dia inteiro na rua, às vezes ia para o Rio de Janeiro. Às vezes chegou a fazer jogo no Maracanã, né? Fez jogo no Maracanã. São Januário. São Januário. Lá era brabo, né? 2004, lá né? o couro comia, né? 2004, o Atlético Paranaense fez uma baita de uma campanha, né? Vice-campeão brasileiro, eu era setorista do Atlético na época, e o antepenúltimo jogo do Atlético foi contra o Vasco em São Januário. O Vasco precisava ganhar para não ser rebaixado. Seria rebaixado em 3 rodadas ali de antecedência. E na época o Eurico Miranda colocou o ingresso a R$1. É claro que lotou São Januário. Imagina. Trancou o time do Atlético no vestiário. Os jogadores geralmente sobem para aquecer no gramado. Aquela saída pro gramado, aquela grade lá embaixo, no cadeado. No cadeado, e os seguranças não tinham a chave. Tirou os ventiladores do vestiário, e nem ar-condicionado tinha, era ventilador, ele tirou. Ou seja, quando o árbitro foi lá, pediu para que abrisse o portão, já estava na hora de praticamente entrar para o jogo, os jogadores do Atlético entraram derretendo em campo, né? Ainda tentou no tapetão tirar o Denis Marques da partida, de última hora. Então foi uma partida que marcou bastante. E lógico, né, infelizmente cercada por atos de violência, principalmente fora do estádio, a torcida do Atlético acuada, sendo alvo de emboscada na chegada ao Rio de Janeiro. Foi um jogo que marcou bastante. E naquele mesmo ano, outro jogo que marcou muito, para os torcedores atleticanos, infelizmente de maneira muito negativa, o rebaixamento do Grêmio, que aconteceu na outra rodada, num 3-3 histórico em Erechim. O Atlético abre 3-0 de vantagem. No Colosso da Lagoa, né? Colosso da Lagoa, o estádio do Erechim, do Ipiranga, né? Em Erechim. E aí até os 37 do segundo tempo, o Atlético ganhava de 3-0, quando Balói, Carlos Pitbull e não lembro quem mais, fizeram 3 gols, empataram o jogo por Grêmio, talvez se tivesse mais 5 minutos de jogo, arriscava o Grêmio virar, e naquela rodada pelo menos se livrar do rebaixamento, mas não aconteceu, né? 3-3. Foi um momento histórico também para mim, porque, poxa, o Grêmio, né? Um time, eu confesso, o meu segundo time hoje, eu diria para você que é o Grêmio. Tirando o Coritiba, que time você gosta? Sempre me simpatizei muito com o Grêmio. Tudo gremista aqui, ó, atrás das câmeras, então, aqui, tudo gremista. E até o Jefão é gremista aqui, ó. E eu até então não me lembrava de ter visto, o Grêmio rebaixado. Teve um rebaixamento na década de 90, né? 91. Eu não lembrava, eu tinha 11 anos, eu acompanhava muito futebol. Mas, poxa, eu tava vendo o Grêmio rebaixado ali, e foi na zona mista uma confusão, dirigente desmaiando, um empurra danado, gente passando mal. Um caos. E o estádio, o Colosso da Lagoa, você conhece. Ali para quem não conhece, é um estádio muito acanhado. Acanhado. Não tem uma estrutura, assim. Né? Então, foi um jogo tenso. Aquele foi um jogo bem tenso. Mas são passagens assim que a gente guarda, né? Principalmente do rádio esportivo, que também é uma coisa que fica no DNA da pessoa, fica no sangue, né? Sim, sem dúvida. Hoje em dia, se desse uma brechinha assim para fazer um jogo, um comentário, uma reportagem, que mudou também, né? Mudou muito, né? Naquela época a gente entrava dentro do vestiário, quando chegava a delegação, lembra? Sim, tinha muito mais liberdade, era muito mais próximo. Eu lembro que terminava o treinamento, às vezes a gente tinha que entrar ao vivo dali 20 minutos, meia hora. Programa de 1 hora no final da tarde, né? Os técnicos da época estavam ali resenhando com a gente, até dar horário para entrar ao vivo. Chamava o técnico ali, no programa ao vivo, colocava o fone de ouvido nele, lembra? Sim, a gente acompanhava os treinamentos, né? E era muito mais fácil você ter não só acesso aos jogadores, um bate-papo legal, né? Você ficava mais inteirado daquilo que acontecia. Às vezes acontecia de véspera de clássico, um titular na saída do vestiário para o carro, torcer o pé e desfalcar o time. Quem só acompanhava o treino, fala lá, terminou o treino, o time titular é esse, vai para o jogo. Não sabia que depois do jogo, um acontecimento totalmente fora do esperado, fosse tirar o cara do jogo, da partida. A gente chamava de o coletivo da madrugada, né? E quem acompanhava isso, quem estava ali no dia a dia, conseguia muitas vezes ter acesso a essa informação. Hoje está todo mundo refém de assessoria de imprensa, e assessoria de imprensa, com todo o respeito aos colegas que fazem assessoria, mas eles só vão divulgar o que é de interesse do clube. Sim, o torcedor nunca vai saber o que talvez não seja de interesse do clube que seja divulgado. E o repórter ali, ele tinha só por... Olha, aconteceu isso. Olha, eu vi tal coisa. Olha, tá rolando isso. Hoje não se tem mais isso. Hoje não pode mais nem acompanhar o treino, né? Então, blindaram tudo, né? Blindaram tudo. Você tem lá 5 minutos depois que o pessoal terminou o posicionamento tático, talvez um trabalho de fundamentos, você não vê mais bola rolando em treino. O repórter vai lá, ele só pega um camarada na coletiva... Que o assessor de imprensa às vezes pinça lá para ele. Escolhe e vai fazer cada um uma pergunta. Por isso que às vezes eu vejo essa questão de muitos treinadores ficarem chateados. Já vi acontecer com o Muricy Ramalho, já vi acontecer com o próprio Filipão,
do cara fazer a pergunta e ele falar assim, não prestou atenção, essa pergunta eu já respondi, o teu companheiro já perguntou antes, eu não vou responder de novo porque é a terceira vez que estou respondendo a mesma pergunta. Então ali naquela época a gente tinha essa liberdade de entrevistar quem você queria. E saiu um pouco também dessa coisa de treinou com 2 zagueiros, treinou com 2... Ali você abordava curiosidades fora do extracampo, né? Exatamente. Perfil do jogador, o que costumava fazer e tal. E outra, não tinha o mimimi que se tem hoje. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente o Atletiba, né? Há alguns dias. E eu lembro que naquela época, por exemplo, Reinaldo, você cobriu o Paraná também, jogador polêmico. Polêmico. Reinaldo, você tinha como é que vai ser provocações, mas positivas. Mas ele dizia, não, nós vamos ganhar. Eu vou fazer gol. Eu vou fazer gol. Isso. Do outro lado, obrigava o artilheiro lá também a se manifestar. E muitas vezes os próprios repórteres provocavam apostas entre os jogadores, mas apostas boas. Quem perder vai doar cesta básica para um orfanato, para um asilo. Você lembra? Era 10 cesta básica aqui, barba e bigode. Eu rapo o cabelo se eu perder, eu tiro o bigode. Como é que os repórteres fazem isso hoje? Não tem acesso ao jogador da semana. Tem jogador que não conhece o repórter. Exatamente. Né? E naquela época você via o cara todo dia, estava ali, a comunicação era melhor. O repórter perguntava o tempo do jogo pro repórter. Goleiro, lembra o Regis? Lembro. Quantas vezes nós atrás do gol, o Regis, Cristiano, o PC, quanto falta? Né? Porra, a gente dizia, falta 10, falta 15, segura. A gente ficava ali, tá ganhando, vai pra cima. Quantas vezes? É isso aí. O Ageu, que é meu compadre. Ou às vezes perguntar resultado de outro jogo que interessava, né? Como é que tá lá? Tá 0-0. O próprio seu Otacílio Gonçalves, né? Otacílio Gonçalves, o Chapinha, às vezes ali na Vila Capanema a gente ficava naquele cantinho ali, o banco de reserva. Paulinho, pensei, o que tá dando lá? Tal, falta quanto? Tal. Hoje não pode, hoje não. Isso aí. É humanamente impossível você fazer isso hoje em dia. O futebol era mais gostoso naquela época, né? E a gente mantinha um respeito. Da mesma maneira que hoje se respeitam dirigentes. A gente sabia o nosso lugar, né? A gente não era invasivo, não é porque você tinha uma liberdade de às vezes entrevistar mais jogadores, de às vezes pegar ali na saída do vestiário, do hotel, na concentração. A gente sempre respeitou o espaço, né? Claro que talvez tenha lá suas exceções, um ou outro que tenha excedido, mas não era a maioria. E a gente que tinha a turma do bate-papo das 11 à meia-noite com o meu querido amigo Magrão, o Carlos Kleina, muitas vezes eu ficava ali porque estava para definir uma reunião. Estamos contratando um cara, e está para vir. Quando foi para contratar o Borges, você lembra do Borges, centroavante, né, que marcou época? Sim, depois eu e o Williams Lima, que hoje mora lá no Rio Grande do Sul, o Williams Lima era o repórter da Banda B, né? A gente ficou até 15 para as 11, até acabar a reunião. E os caras, finalmente terminou a reunião, o Borges está contratado, pode ir daí. O Kleina deu a manchete 11h05, 11h10, eu entrei ao vivo por aquele telefone público que tinha do lado da torre ali. Ligava a cobrar lá na rádio, aquele telefone público, entrar ao vivo ali com o Zé Domingos, com o professor Miranda, dando a contratação do Borges. O cara que estava lá no interior do Paraná, que a B2 pegava no Brasil todo, ele ouvia aquela coisa ali. Então, você falou da B2 pegar longe, né? Uma vez fiz um jogo em Belo Horizonte com o nosso amigo Osmar Antônio. O grande Osmar Antônio. E aí o Osmar teve um problema na maleta de transmissão no equipamento. E aí ele foi se socorrer com o pessoal da Itatiaia. Rádio Itatiaia. Rádio renomada lá também. Isso. E o Osmar estava com o colete da Banda B. E eu lembro até hoje. O rapaz da Itatiaia falou, olha, eu sempre escuto vocês lá, turma do bate-papo com o Clay, às 11 da noite a gente pega aqui som limpo da Banda B2. Aí o Osmar, não. Banda B é uma, B2 é outra. A B2 são os outros colegas nossos, tal, mas aqui é Banda B. Pra você ver como, né? Pardal, preparador de goleiros do Curitiba, na época que o senhor Antônio Lopes era técnico. Aliás, eu ainda quero gravar na Casa do Craque com o Antônio Lopes, lá na Barra da Tijuca. Outro mês ele fez 85 anos de idade, está com saúde, está bem pra caramba. Lenda. Aprendi muito com ele. Legal. Pardalzão, preparador de goleiros, tal, terminou o aquecimento dos goleiros, Fernando Praz, goleiro do Curitiba, eu ali e tal. Acabou, daqui a pouco os jogadores entram em campo, tal, aqui uma palavrinha do Fernando, uma palavrinha do Pardal aqui. E o microfone da B2 com aquele B2 grande aqui, né? É uma satisfação muito grande falar com vocês da Rádio Banda B2. No começo da Banda B, né? Hoje a Banda B é um nome consolidado, hoje, lógico. Né? Hoje A B2 era na época um nome muito consolidado, né? Uma marca forte da Rádio Clube. Então muita gente que confundia realmente, Banda B, B2, Banda B2, fazia uma salada na cabeça de algumas pessoas. Lá atrás, quando você estava iniciando no rádio, o cara que gosta do rádio, assim, ele ouve o rádio o dia inteiro acompanhando o rádio e tal. Tem algum comunicador, algum âncora que te espelhou, assim, que você gostava de ouvir? Tipo vários, Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rádio Globo do Rio, Rádio, né? Eu confesso para você, eu sempre fui um apaixonado pelo trabalho do Walker Blas, né? O que eu lembro de criança, assim, que é um grande ícone,
Osmar Santos. Oh, O Ripa na Chulipa, Pimba na Gorduchinha. Pai da matéria. Ele. Osmar Ripa na Santos. chulipa e pimba na gorduchinha. Mas eu sou muito bairrista, né? Aí os locais, né? Aqui. Cara, não tem como não citar Lombardi Júnior e Edgar Felipe. Porra, pelo amor de Deus. Isso no esporte, né? Que é isso? Não tem como não citar o Gacitúlio, canal aberto ao povo. Canal aberto ao povo. A gente foi repórter dele, né? Exato. Trabalhou então, como repórter dele. Ricardo Chabe deixou sua marca também. Chabe, também Foi na um Rádio grande Difusora, radialista, né? na cidade. Na cidade, né? Depois na Rádio Difusora. Então, assim, são grandes nomes do rádio. Nossa que é o Senhora. Carlos Kleina, você acabou de falar aí. Carlos Kleina. O Kleina eu admirava ele demais, né? Não só de ouvi-lo. Eu lembro que eu fiquei muito surpreso, assim, quando eu descobri que o Kleina do rádio era o mesmo Kleina da TV. Que fazia Porque o Jornal Estadual. Aqui na Canal na 12? RPC, antes de ser Paraná Ele TV. e a Cláudia Vicentim. Aí eu falei, nossa, ele é o mesmo que eu ouço na Clube. Aquele plantão, né? O Odemar Kramer. Grande professor. O timaço da Clube era uma referência, né? Eu era ouvinte da Clube quando era moleque. E quando eu comecei a trabalhar em rádio e TV, claro, meu sonho era um dia chegar na Rádio Clube. Porque eu sabia que ali eu ia estar canata do jornalismo esportivo. Quando eu comecei a ouvir a Rádio Clube, tinha a Baiuca do Chiló às 5 horas da manhã com o falecido Paulo César. Nossa. Né? Tinha o Sérgio Fraga fazendo Relembrando aos domingos pela manhã. Né? Eu lembro da Rádio Independência, o Antenor Santos. Antenor Santos. Fazia o Roberto Carlos Especial, aquela coisa tal. Luiz Carlos Martins. Luiz Carlos Martins nome, na né? Clube. Na Clube, eu lembro dele manhã na total. Independência. Eu lembro dele na Independência, né? Mas o rádio de Curitiba teve grandes nomes, né? Nossa, era uma constelação, né? Exato. Eu sempre procurei me basear. William Barbosa. Nossa. Pirajá Ferreira. Onde que eu encontrei o William esses dias? Na Rádio Educativa? Não sei. Acho que aqui na Rádio Educativa. Eu fui dar uma entrevista lá pro Dirceu Santos e pro Evilásio Júnior. William Barbosa estava lá comunicando, grandes nomes do rádio, aquele programa da manhã que a gente ouvia, entrava direto. Tá onde, Cristiano? Tô aqui no bairro tal, com a dona tal, aqui assim, tal, aquela coisa da receitinha de bolo, da oração com o padre Marcelo, aquela coisa. Puta, como era gostoso o rádio AM naquela época. Né? Muito bom. Dizem, né, que a internet ela tirou um pouco, mas eu acho que essa identificação do rádio ela tem que ser mantida. Né? A essência, né? A essência. Eu acho que vai ser mantida, PC. O rádio não vai morrer, não. Eu vejo muita gente falando, com a chegada de podcast, das Smart TVs, né, o pessoal hoje... Confesso que eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas estão, com perdão do trocadilho, cada vez mais as pessoas estão menos presas à grade de uma programação de TV aberta. A liberdade de você ouvir ou assistir o que você quer. Na hora que você quer. Você ir buscar a tua programação. Exato. O internauta está nos acompanhando nesse momento, ele está deixando de assistir talvez aquilo que está passando nesse momento, só nesse momento na TV aberta. E aqui ele pode assistir a hora que ele quiser, pode voltar o cursor, rever uma parte que ele quer, talvez não entendeu. Ele tem essa liberdade. Então eu acho que em relação à TV aberta, ok, mas em relação ao rádio não. O rádio é único, o rádio não morre, né? O rádio é mágico, o rádio é maravilhoso. É sensacional. Cristiano, o que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Que você ainda tem como projeto para a tua vida jovem como é? E dizer assim, não, PC, eu quero fazer isso, eu quero apostar nesse projeto, seja na comunicação, seja no Bora Paraná, eu quero poder auxiliar aqui e ali, eu quero voltar para a política, eu quero ser a voz do povo, né, para poder fazer com que melhore a condição de vida das pessoas. O que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Eu tenho uma dívida que eu acho que é comigo e com Deus, PC. Eu acho que se eu me livrei do jeito que me livrei da Covid é porque Deus tem uma missão para mim ainda aqui. Eu quero fazer o bem, sem demagogia nenhuma, eu quero poder ser útil na vida das pessoas, de uma forma positiva. Eu não sei como ainda, eu confesso que eu peço isso em oração todos os dias, para que Deus me aponte o caminho e para que me dê sabedoria para eu conseguir identificar isso e para que eu possa fazer. A minha maior preocupação eu acredito muito em Deus, como eu falei no início da conversa, o que eu quero, ou o que eu não quero é chegar diante de Deus um dia, diante dele com as mãos vazias, sem ter o que apresentar. Eu acho que eu posso fazer mais, eu acho que eu quero fazer mais. Eu me cobro diariamente, talvez viaje, podia falar aqui alguma viagem, alguma realização profissional, mas eu acho que é mais isso, sabe? Eu sinto no meu coração que Deus tem algo maior para mim, assim, no sentido de me usar para ser útil na vida das pessoas. E pode ter certeza. Estou tentando identificar isso, confesso. Pode ter certeza. O relógio de Deus é diferente do nosso. Ele te colocou nesse propósito, você está aqui, né? Com saúde, vivo, graças a Deus, com a tua família, com a tua amada família. Ele sabe o momento. Ele está te preparando.
Vai chegar um momento, como você falou, você pede em oração, ele vai dizer, Cristiano, está aqui o caminho. Você está aqui, você foi, né, tá aqui com a gente, é aqui onde você vai atuar, né? Daqui para frente. Eu espero ter esse discernimento, né, conseguir enxergar isso. Eu peço isso, eu acredito que essa hora vai chegar. E só em tempo que você falou de família, PC, eu quero agradecer muito, né, minha família. Nossa. Claro, não só meu pai, mas a minha esposa, Andresa, é minha parceirona, a gente está junto desde 99. Que maravilha. Casados desde 2003, Que então bênção. são 22 anos de casado, temos 2 filhos maravilhosos dessa união, a Gabi e o Davi. Agora veio o meu netinho, o Henrico. Então, muito feliz, né? E só peço a Deus que realmente continue me dando saúde para que eu possa ter o privilégio de ver meus filhos, meus netos crescerem e de continuar cuidando da minha esposa, que ela possa cuidar de mim também. Acho que isso é a melhor coisa que a gente tem na vida. Eu vou repetir, hein, rapaziada, o cara é avô, com esse corpinho de lateral direito ofensivo. Eu queria saber a água que esses caras tomam, viu, Jefão? Porque não envelhece, não fica careca, não fica gordo, não fica barrigudo. É só aqui que cai a velhice, ali fica igualzinho. Né? Aquele perfil de guri de 30 anos atrás continua mantido aqui. Que maravilha, que show. E a gente tá, né, depois eu quero que o Cezinha pegue ali aquela lembrança que eu deixo sempre para as pessoas que nos recebem, para os craques, né, que nos recebem aqui, craque do microfone, craque da televisão, craque da comunicação. Que mensagem você deixaria hoje para aquela gurizada que está começando a ingressar lá na faculdade, seja em qual instituição for? Eu acredito que você já deve até ter ministrado algumas palestras lá no ESIC, né, nessa instituição sensacional, ou para aquela rapaziada que se formou como agente lá na Tuiuti do Paraná, em termos da comunicação, em termos da profissão de jornalista, né, comunicação social e jornalismo, que eu sempre falei quando eu dei as minhas palestras, que é 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem para esse povo querido que está nos acompanhando aqui, teus fãs que estão direto ligados com a gente, aqui a turma do Bora Paraná, né, a turma que te acompanhou todos esses anos no rádio. Bom, primeiro eu quero parabenizá-los, né, pela escolha, eu tenho certeza que fizeram a melhor escolha. A gente sabe que a gente tem, claro, muitas profissões extremamente relevantes para a vida das pessoas, mas eu acho que você ter a responsabilidade de informar, né, de ter o respeito das pessoas, de passar com credibilidade, algo que é tão importante para o dia a dia de todo mundo, que é a informação. A gente consome informação o tempo todo, lendo, ouvindo, assistindo. Então, parabéns por escolherem essa profissão, que Deus ilumine o caminho de vocês, que vocês possam ser excelentes profissionais. Dediquem-se, não desanimem. A profissão, às vezes, ela exige um pouco mais, talvez, do que outras tantas, né? A gente costuma dizer, né, PC, muitas vezes a gente tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Às vezes acontece um fato no meio da tua jornada de trabalho. E você falou agora, meia-noite você estava acompanhando uma reunião na Vila Capanema, participando na época de um orelhão, entrando 11h30 da noite ao vivo na rádio, porque a reunião sobre uma contratação importante para o time terminou naquele horário. Mas o teu horário você já estava no trecho ali, já estava trabalhando no trampo há muito tempo. Então é uma profissão que exige, em qualquer segmento, qualquer editoria, seja no esporte, seja policial, seja na política, sempre tem eventos que exigem que você fique mais tempo. Que você trabalhe sábado, que você trabalhe domingo, que muitas vezes você não tenha feriado, mas eu garanto para vocês que tudo isso é muito gratificante, é muito compensador e que vocês vão gostar muito, com certeza, da profissão que irão exercer, independentemente de qual área seja, né? Então, que Deus dê saúde, sabedoria para vocês, que vocês possam ter muita disposição, porque a nossa profissão exige, mas é gostoso. É, bem isso. É apaixonante. É demais. Eu vou usar um termo popular, é uma cachaça, sabe? Você não consegue ficar longe da reportagem, da rua, da apresentação, da comunicação. É isso aí. E a gente que fala pouquinho, né? A gente quase não fala, né? Quase não. O bate-papo é bom, pô. Cezinha, vem cá, meu diretor. Vem aqui, alcança aqui. Aqui, Cezinha. Grande César Oliveira, nosso goleiro. A gente costuma deixar uma lembrancinha para o nosso convidado. Que legal, rapaz. Na Casa do Craque, com o comunicador Cristiano Santos. Que legal, pô. Obrigado. Uma lembrancinha, eu vou autografar aqui. Por favor. Né? Aqui, ó. Privilégio. Ao meu grande amigo Cristiano Santos. Olha os garranchão aqui, ó. Que é isso. Ó, um abraço. Canhoto, hein? Canhoto de pé, mas essa canhotinha aqui tem muita habilidade, velho. Que era a lateral esquerda, eu já sabia. É lateral esquerdo dos bons, só aqui, ó, só trivela, só que nem o Aladinho, assim, só olha pra cá e dá tapa pra lá. Muita habilidade. Agora eu tô meigo, né? Tô meio gordão, tô com a cinturinha de Kombi, aquela cinturinha de ovo. Aí não dá. Categoria do rapaz. Aqui, um abraço do PC. Aí, ó.
Aí. Tá aqui. Mostrando aqui para a câmera, tá? Aqui para geral. Tá aqui. Essa eu entrego para você. Obrigado, PC. Você guardar aí com muito carinho. E eu vou pedir para você fazer uma gentileza para mim, Claro. Cezinha, para você autografar, porque essa vai lá para minha galeria. Oh, que eu beleza. tenho a lembrança lá na minha casa que eu estive na casa dos craques, né? Que legal. E aqui essa vai ficar de lembrança para nós. Pô, que show. Beleza? Um privilégio, claro. Com Aí, prazer. Ao amigo PC. Olha lá. Olha a letrinha pedagógica do cara, tudo bonitinho ali, assim. Eu também, quanta aula de caligrafia o cara fez aqui, né? Aqueles cadernão não é lá. isso, não. Ora, eu comia dedo na escrever, na margem do caderno, assim. Tomava cada cacete da professora, que era brincadeira. Primeiro que eu ia no quadro e ia escrever com a mão esquerda, a professora já rateava comigo. Não, tem que ser com essa mão. Eu falei, mas com essa eu não consigo, eu sou canhoto, pô. Olha lá, ó. Maravilha, na casa do craque, aqui, grande comunicador Cristiano Santos, o moço do Bora Paraná. Né? Todos os dias na TV Bandeirantes, Canal 2 de Curitiba, sucesso de audiência, maciça, mata pau, né? Aí, ó. Ao amigo Show. PC, meu muito obrigado pela visita, foi um prazer recebê-lo. Aí, ó, lá na geral, Cristiano Santos. sensacional. Essa aqui eu vou entregar aqui pro nosso Cezinha, depois nós vamos fazer aquelas fotos, aqueles negócios bacanas ali para divulgar. E eu só quero te agradecer, meu amigo. Ó, Eu que agradeço a visita, uma honra, PC. cara, tá? Foi um privilégio. tê-lo aqui. Privilégio, meu irmão. Você que é um companheirão das antigas aqui. Imagina. Para mim, uma honra, sabe? Poder ter você aqui no nosso podcast, bater esse papo gostoso com você. E como eu digo sempre, né? Sucesso, saúde e vida longa. PC, eu que agradeço a sua visita, de toda a sua equipe. Desejo sucesso, muito sucesso ao canal. Tenho certeza que vai bombar cada vez mais. Para quem passou a nos acompanhar agora aí, né? Ativa o sininho, dá o like, isso ajuda muito a levar esse conteúdo para muito mais gente. E eu tenho certeza, eu vou ficar de olho no canal, né? Gostei dos entrevistados anteriores, gostei, curti. Cada e, claro, história. tô ansioso já para ver quais serão os próximos aí. Maravilha. Sextou na Casa do Craque, torcida brasileira, com o meu grande amigo, um dos maiores comunicadores do estado do Paraná, quiçá do Brasil, Cristiano Santos. Obrigado, PC. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu.